Eu falo que você nunca pode, e tem hora que até como criança, você ser maltratada. Não aceite ser maltratada. Não aceite que ninguém te dê um tapa. Você não nasceu para ser maltratada. Você tem, se alguém gritar com você, você até abaixa a cabeça, mas saiba que você não merecia aquele grito. Então, o maltratar que eu falo é o maltratar de, como é que fala? Agressão física. Não. Isso não pode existir com a gente. Agressão física de jeito nenhum. Verbal, quem é que, né? Que às vezes, e depende também do verbal, porque tem verbal que é mais que uma surra, mais que uma surra que você desce. Mas não aceite. Não aceite que a pessoa te coloque para baixo, não aceite agressão física, não aceite ser diminuída, né? Você tem, assim, eu sou capaz, por mais dificuldade que você tenha, Kátia, mãe, eu não vou conseguir, você vai conseguir, vai lá, se tiver que falar com alguém, fala com alguém, vai lá que você vai conseguir. Tem que ter um caminho aqui, tem que ter uma brecha aqui, você vai chegar onde você queira. Por mais que a brecha, às vezes você olha assim, mas eu não vou passar ali. Ah, passa. Você fica sem comer um dia que você vai passar nela. Então é isso aí. Sou Silvânia Cici, vim pra cá com 6 anos de idade, vim lá de Pernambuco. Junto com meu pai conquistar o sonho dele, ajudar a família a crescer. E aqui o meu trabalho é ajudar o próximo. Então, esse bairro foi escolha do meu pai, na verdade, né? Muito carente, 5 filhos, vindo lá de Pernambuco, ele veio primeiro e deixou minha mãe lá com 5 filhos. E veio trabalhar nessas, como é que fala, essas... Fábrica? Não. Quando você vem com um monte de gente e aí vocês moram no alojamento. Então ele veio pro alojamento, ficou no alojamento. Aí no alojamento um amigo falou que tinha esse bairro aqui e que ele poderia já trazer a família dele. Aí no alojamento fizeram uma vaquinha, vieram para cá, que não era tudo brejo, né? Então veio meu pai e mais algumas pessoas e fez o primeiro barraquinho. E aí viemos de Pernambuco lá, minha mãe com 5 filhos, e chegamos aqui. E daqui começou a minha história em São Paulo. 1976. 76 eu cheguei aqui em São Paulo. Não era nada disso que é hoje, né? Era brejo, era tudo mato, não tinha ônibus, era uma linha só de ônibus. Raposo não existia, o que é Singapura hoje não existia, era um barraquinho aqui, um barraquinho ali. Então aí uma família falando para outra que tinha esse espaço, que o pessoal estava fazendo a casinha, o barraquinho. E aí a gente foi montando a favela Jardim Arpoador. Não, aqui eu tenho meu apartamentinho aqui no Singapura. Eu tenho um apartamento aqui. Eu não moro aqui mais hoje, mas eu tenho porque a minha família ficou e eu fui embora com meu esposo. Eu tenho 4 filhos que não é desse meu esposo atual, foi do meu primeiro casamento. Eu sou diarista. Não, tentei ser professora. Aí fui mãe muito jovem, aí por 14 anos já apareci grávida, primeiro namoradinho, meu pai casou, aqui foi uma festa enorme. Quem me conhece desde pequena aqui lembra da festa que foi, não aprovou, vai casar. E casei, fiquei maior de idade, e aí comecei minha vida profissional, porque aí aqui em cima tem um espaço que a gente falava tenda do Senhor. Então tinha o pessoal da Perpétuo Socorro, não sei se vocês conhecem a igreja Perpétuo Socorro lá do Jardim Paulistano. Então eles tinham já um trabalho social aqui na comunidade. E eu, por ser criança, frequentava, depois da aula, esse trabalho, que eles vinham, dava sopa, ajudava, fazia brincadeira de roda, cuidava da criançada. E eu frequentava esse trabalho e aí engravidei. Então aí todo mundo naquela época foi um susto, né? Mas aí com o próprio projeto, por eu já me destacar no meio da criançada, que esse projeto que o pessoal já tinha aqui, aí eu passei maioridade e já comecei meu trabalho como auxiliar de professora. Aí tentei ser professora, mas aí vieram as divergências da vida, não deu certo. Aí de um filho, eu fui tendo mais filhos, tive mais 2. Aí fiz o projeto, tem um projeto Tesourinha aqui em cima.
Ali, quando eu saí daqui um pouco, eu já tinha um projeto lá com crianças. A gente ajudava as mães que não podiam pagar a escola. Então, a gente tinha um espaço que era da comunidade e que meu pai foi um dos que fundou esse projeto na época. E aí, a gente tinha esse espaço e ali, já com o projeto que tinha aqui das crianças, a gente foi para lá. Então, eu tive parceria com a prefeitura. Então, as mães iam trabalhar, não tinha com quem deixar, a gente ficava. Entendeu? Então, ali, eu já com 14 anos, me tornei uma adulta responsável com a minha família e já ajudando outras famílias. Então, eu tenho essa história lá no meu começo de vida, né? Mas aí, depois, com a minha separação, eu precisei fechar as portas, eu não tive ninguém que continuasse, porque é uma coisa que você tem que ter o dom para fazer, e era responsabilidade com crianças, né? Então, com a minha separação, eu fui embora para Sorocaba e aí a gente fechou as portas. Não teve ninguém para continuar esse projeto. A separação foi até um pouco também com isso daí, mas não teve um pouco da cobrança, mas eu preferi ajudar do que continuar assim. Tem pessoas que precisam de mim, né? Então, o valor espécie mesmo, eu nunca visei. Eu quero valor espécie. Eu quero valor ajudar o próximo. Então eu acabei assim, não era para ser o casamento, não era para ser. Mas também eu preferi mais ajudar do que... Deixei a minha família para poder... não que foi o pivô da minha separação. A Silvânia não quer trabalhar, a Silvânia quer ficar ajudando os outros, não. Porque quando a gente montou isso daí, a gente tinha um projeto para ser conveniado, que hoje fala o convênio com a prefeitura. Então, quer dizer, eu ia ser registrada, eu ia ter salário, a prefeitura ia vir montar uma coisa, que hoje são essas 6, né, que tem. Então, naquela época, esse era o nosso projeto. Então, eu estava fazendo tudo isso sem ter um recurso, mas depois eu ia ter esse recurso, a gente ia ter isso para a comunidade. Então, eu sendo o começo de tudo, então eu já estaria incluída para continuar e aí ter meu registro e ter meu salário com isso. Na época você estudava? Estudava. Você Estudava. Eu fiz até o ensino médio, eu fiz o ensino médio completo. Fiz o ensino médio completo. Tinha vontade de fazer faculdade? Tive vontade de fazer faculdade. Não cheguei aí, tive vontade. Eu tive vontade de ser enfermeira. Eu tive a parte da educação. Eu cheguei a fazer o primeiro aninho do magistério naquela época, né? Mas aí também cheguei a fazer por conta das crianças. Fiz concurso da prefeitura. Passei no concurso para a parte infantil, né? Mas também precisei abandonar por conta da separação. Aí eu abandonei tudo para poder sair com a separação, fui embora, fiquei 4 anos fora de São Paulo. Sim, foi bem difícil e uma coisa que eu prezo muito hoje eu tive uma família. Então, eu peguei meus 3 filhos e fui para Sorocaba, o meu pai tinha uma casinha lá, e eu fui para lá sem conhecer ninguém. Eu fui com os meus 3 filhos e naquela época não se tinha carro como se tem hoje, ônibus não era fácil. Então, me separei, peguei meus filhos, abandonei tudo e fui para casa do meu pai lá. E aí lá começou a luta, né? Com 3 crianças, mas eu não pagava aluguel, eu estava na casa dos meus pais. E aí lá eu comecei a frequentar uma igreja e aí comecei a conversar com um e com o outro e comecei a fazer diárias para ajudar. Então foi quando eu comecei a ser diarista e não parei mais até hoje, né?